O nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, fico feliz de ver os irmãos. Seja bem-vindo, irmão Renato. Glória a Deus. Senhor Antônio, pedi para o senhor botar a bicicleta do seu Renato para dentro ali, faz favor, amém, irmão? Glória a Deus ali. O irmão, quando chegar, pode colocar para dentro, tá bem? Em nome de Jesus ali. A gente não pode facilitar, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos receber a bênção do Senhor? Amém. Vamos sair daqui restaurado e fortalecido na bênção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor, amém? Eu quero começar, aleluia, glória a Deus. Isso, rapidinho aí, irmãos, para não perder tempo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 16. Vamos ali que eu quero só dar esse versículo já para passar lá para a palavra, amém? Para fazer a conexão do que Jesus deixou para nós. Todos nós que estamos aqui, irmãos, nós temos uma promessa nas nossas vidas, amém? Tem uma promessa para cada irmão que aqui está. Mas só que esses irmãos, essas pessoas, elas têm que crer nessa promessa. Porque se nós não crermos, a promessa acaba não fluindo na nossa vida, acaba não florescendo na nossa vida. Mas quando nós meditamos na palavra, ouvimos bem a palavra, escutamos ela e deixar ela vir ao nosso coração, ali vai começar a dar frutos e você vai ver a diferença. Eu fiquei feliz agora, enquanto eu conversava com o irmão falando, irmão, é bom dar esse testemunho para edificar a igreja, que o irmão foi com a irmã para o centro, encontrou ali alguns irmãos, e quando viram a irmã, viram a diferença na irmã, viram ela diferente, mais forte, mais animosa, depois que ela entrou aqui para a igreja. Ela ainda sente alguma dor, outra, sim, mas ela está fortalecida no Espírito. Diga glória a Deus, amém, aleluia. Quem anda fortalecido no Espírito, quem anda fortalecido na alma com a palavra, você pode passar com dores do corpo, mas se você está fortalecido na palavra, aquela dor não pode derrubar você. Diga glória a Deus, aleluia. Amém? Tem um ditado, seu Agapito, que diz assim, que saco vazio não anda de pé. Se nós estamos fracos espiritualmente, quem padece é o nosso corpo. O corpo padece, aí nós sentimos dor, aí nós inventamos desculpa, aí eu não saio, eu não posso, não, irmão, nós cristãos, Jesus deixou uma promessa para nós, e é para quem crê. Amém? Então nós vamos ver aqui a promessa que Jesus deixou e a promessa se cumprindo na vida daqueles que creram. Só que hoje essa promessa não é mais para aqueles, é para nós, é para mim, é para Dona Cândida, é para todos que aqui estão, é para o seu Renato, amém? É para todos. Diga glória a Deus. Olha só o que diz em Marcos capítulo 16, no versículo 15, vou iniciar aqui. E disse-lhes, isso aqui quem estava falando era o próprio Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, mas ainda ele deixou alguns afazeres para aquelas pessoas na época. E o que Jesus disse para eles? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê em Jesus, ele não pode ficar só sentado numa cadeira de igreja. Ele tem que sair a falar, como a dona Cândida faz, como a dona Genesi faz, Sai e fala de Jesus para as pessoas. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas não é isso aqui a pregação hoje. A pregação é: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Agora aqui vem a promessa que eu estou falando para vocês, E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes,
E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E isso Jesus não estava falando para uma pessoa específica. Isto Jesus não estava falando, tu vai ser pastor e tu vai fazer isso aqui. Não. Ele estava falando para todos que creem nessa promessa. Independente de títulos. Independente de quem você seja. Jesus, ele só dá essa promessa, ele dá esse dom para quem crê. Se você crê, não de boca para fora, mas de coração, algo sobrenatural vem sobre a sua vida. Poder de unção e de dons vem sobre a sua vida. Isso é promessa de Jesus para você e é para mim. Nós sofremos muitas vezes, dona Cândida. A gente sofre muitas vezes porque não discernimos a palavra de Deus. Você não pode vir na igreja, se sentar e escutar a palavra. Não, você tem que vir para a igreja para comer a palavra. É para digerir a palavra até o quê? Até a alma e espírito, como uma espada que divide. Amém? Amém? E sair daqui da igreja com a cabeça pensando no que foi pregado. Já sair daqui já pensando e já meditando e chegando em casa, colocando em prática, chegando no trabalho e colocando em prática. Amém? Amém. Colocando em prática. Olha o que ele disse, estes sinais seguirão os que creem. Se você crê de todo o coração e pratica a palavra, você não tem por que andar sofrendo. Aleluia! Diga glória a Deus! É Jesus falando isso, é Jesus abrindo a sua boca e falando, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios. Esse negócio de expulsar demônio não é só expulsar demônio, mas expulsar tudo aquilo que lhe faz mal. Uma dor, uma enfermidade, uma doença, um problema na família, um problema financeiro. Às vezes um problema financeiro é algo que está travando a tua vida. Pode ser um espírito que está travando, colocando uma pedra de tropeço na sua vida. E você, pela palavra, precisa ter autoridade e visão para entender que Deus lhe deu poder para repreender e dizer: não, isso aí eu não quero na minha vida. Eu não quero isso na minha saúde. Eu não quero isso na minha família. Eu não quero isso na minha área financeira. Eu repreendo. Eu digo: vai embora. Isso é expulsar demônio. Isso é expulsar todo mal da sua vida. Isso é expulsar todo mal da sua casa. Dona Cândida, lá soube lá que o filho está doente. Na hora, não vou nem orar. Eu nem vou orar dizendo assim, Senhor, por favor, tenha misericórdia. Não, porque Deus já lhe deu essa autoridade. Você ora, olha só, entenda uma coisa aqui, Você ora a Deus por uma intimidade com o Pai. Você ora a Deus para se fortalecer, para estar forte, para estar se santificando, para se fortalecer. Quando você faz isso, você se fortalece. Mas na hora da peleja, na hora do combate, você vai para frente do seu inimigo e você vai dizer: diabo, na minha casa não. Diabo, na minha saúde não. Na minha família não. Muitas vezes eu ensino, irmão Renato, ensino às vezes as pessoas quando eu faço visita nos lares com a Jocelane, e eu digo assim, se há um problema em você, se há uma luta espiritual em você, seja sentimental, seja emocional, vai para frente do espelho, olha nos teus olhos e repreende aquilo que está dentro de você, aquilo que te perturba, aquilo que te tira a tua paz, aquilo que tira a tua tranquilidade, que te deixa nervoso, que te deixa preocupado. Vai para frente do espelho e repreende: em nome de Jesus, eu te expulso da minha vida. Pega tudo que é teu e sai da minha vida. Essa autoridade você precisa ter. Diga glória a Deus.
Você precisa ter essa autoridade. Você precisa ter essa autoridade até no que você fala. Você tem que se policiar até no que você fala. Às vezes palavras negativas não vêm de você, mas sim do que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de malícia, de tristeza, rancor, repreenda isso também. Feche os seus olhos, se não tiver nenhum espelho, feche os teus olhos e diga: sai, Satanás, sai, pensamento ruim. Diga glória a Deus. Mas por que isso, seu Agapito? Porque eu estou ficando louco? Não, Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão os demônios, e falarão novas línguas. Falar línguas é o dom que Deus também dá. Mas esse falar de língua, muitas vezes é quando você está em casa, quando você está sozinho com Deus. O falar de língua é o Espírito que está em você falando com Deus particularmente. Amém? Não se prega a palavra falando em língua estranha. Ninguém vai entender. Mas quando você está orando, quando você está louvando, aí você fala. É o Espírito se comunicando com Deus. Diga glória a Deus. Amém? Você entendeu até aqui a autoridade, a promessa que Deus está dando para você? Quando nós cuidávamos das igrejas, irmão Renato, não tinha, eram poucas pessoas. A irmã Genesi, São Antônio deve se lembrar, mas a irmã Genesi, eram poucas pessoas que vinham pedir para mim fazer visita nos lares. Por quê, pastor? Porque elas aprendiam na igreja o que eu ensinava, e elas tinham autoridade dentro das suas próprias casas. Não precisava toda hora lá: pastor, eu acho que tem demônio na minha casa. Eu não sei, tem coisa errada aqui. Não, elas aprenderam a botar o pé para dentro de casa e dizer: aqui não, Satanás, aqui não, diabo, aqui não, mal. Essa casa aqui pertence a Deus, esta casa pertence ao Senhor. E eu digo não ao diabo. A pessoa ela tem que ter essa autoridade de dizer: essa casa pertence ao Senhor. Porque quanto mais de Deus você tem, menos você dá espaço para o diabo. Diga glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. A dona Cândida já tem que botar os pés para casa e dizer, olhar até para o gato lá, e se a senhora vê que o olhar dele está meio esquisito, diga: salta esse gato. Amém? Eu faço isso aí até com os bichos de casa, filhos. Amém? Você faz isso aí também. Porque o diabo ele tem poder de usar os bichos também, os animais também. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora aqui nós vimos aqui a promessa. A promessa que Jesus deixou para todos que creem. Agora nós vamos ver alguns testemunhos da Bíblia que vão servir para você e para mim, para nos fortalecer, para acrescentar a nossa fé. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Abra agora sua Bíblia em Atos capítulo 16. Aleluia. Em Atos capítulo 16 você vai ver que vai fazer a conexão da promessa se cumprindo, a promessa se tornando testemunho. E por isso, seu Agapito, que quando o Senhor vem no culto, recebe uma palavra dessa, e com a fé, o Senhor recebe o poder, o Senhor é curado, é liberto, e no domingo o Senhor chega e dá testemunho. Amém? Sexta-feira nós estávamos no pau aqui, o senhor se lembra? Nós estávamos no pau, orando aqui. E tinha umas irmãs, né, irmã, que estavam de mal. E nós estávamos orando aqui, pela irmã. E quando nós estávamos orando aqui, o Espírito Santo já estava fazendo a obra lá. E no outro dia, seu Agapito, as irmãs se encontraram, se abraçaram e se perdoaram. Amém? Isso é poder, é autoridade. Amém? E tantos outros testemunhos. Você recebe poder pela palavra, você recebe autoridade pela palavra. Lucas capítulo 10 versículo 19 diz: eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nenhum dano vos fará mal. Aleluia! É Jesus que dá essa autoridade para os irmãos. Só que você precisa prestar atenção
prestar atenção e tomar posse. Atos capítulo 19, irmãos. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aqui nesta palavra nos mostra um homem que foi transformado por Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que ele era um perseguidor da igreja. Ele não gostava de igreja e ainda perseguia. Mas diz que ele teve um encontro com Jesus. E Jesus transformou a vida desse homem. Ele era mau, e quando Jesus o encontrou, quando Jesus começou a fazer a obra neste homem, esse homem que era ruim, que era mau, começou a ser moldado por Cristo Jesus. Para Jesus nada é impossível. Para Jesus nada é impossível. Seja lá o problema que você tem passado, seja lá o problema que você tem enfrentado, se Jesus Cristo de Nazaré entrar na história, Ele muda e Ele transforma essa história. Ele transforma essa história. Aleluia! E esse homem se chamava Saulo. E depois que ele se converteu, depois que Jesus converteu ele, começaram a chamar ele de Paulo. E ele não foi só transformado. Uma pessoa que quando recebe Jesus Cristo de Nazaré, quando recebe e deixa-se ser moldado por Cristo, ele não só recebe uma mudança, como também ele recebe poder. Quando o seu Agapito se converte, quando o seu Agapito deixa Jesus entrar e mudar a vida dele, Jesus, além de mudar ele, dá poder para ele, dá autoridade para ele. Diga glória a Deus. Você que está aqui, irmãos, se você deixa Jesus mudar a sua vida, se você permite Jesus mudar a sua estrutura do coração e a sua mente, mudar o seu pensamento, o seu modo de falar, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas também a palavra de Deus diz que a boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E você, pela boca, você pode estar se amaldiçoando e amaldiçoando a sua família. Temos que tomar esse cuidado, por isso que nós precisamos deixar que Jesus entre nas nossas vidas. Diga glória a Deus. E esse homem, quando ele recebeu Jesus, Jesus mudou a vida dele, mudou a estrutura emocional dele. Paulo, ele tinha a estrutura emocional de um homem arrogante, religioso, mau. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, Jesus mudou a sua mentalidade, mudou o seu caráter. Ele se tornou um homem mais simples, um homem mais humilde, mas ao mesmo tempo com o poder de Cristo. Um homem cheio de si, um homem cheio de orgulho, um homem cheio do que eu posso. Deus não faz nada. Já que tu pode, tu não precisa de mim. Mas quando o homem ele é humilde, ele se humilha, ele se deixa ser tratado por Jesus, como dizendo: Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Aleluia! Aleluia! Quando você faz isso, Jesus vem e ele começa a mudar a tua estrutura. Ele começa a mudar. E essa mudança, ele tem uma recompensa. Ele tem um brinde, como se diz hoje em dia. Você recebe poder, você recebe autoridade. Diga glória a Deus. Aleluia. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, irmãos, nós temos conversado bastante, eu e a Jocelane, sobre a medicina, sobre os médicos de hoje. Irmãos, a questão de medicina dos médicos vai piorar, irmãos. Vai piorar. Essa gurizada nova, esses médicos novos, eles estão iniciando, irmãos, e estão iniciando numa safra, numa geração terrível. É uma geração que não se importa com mais ninguém.
os médicos, e isso aqui está sendo passado pela rede social, para que isso os médicos também possam ver isso aqui, ou alguém comentar com o médico. Os médicos, eles te atendem, e eles nem olham para o teu rosto. Esses jovens não olham para o teu rosto, eles ficam com o celular, em mão, falando com você, olhando para o celular. Olhando para o celular. E eles, o paciente não pede mais remédio. É o médico que pergunta para o paciente: que tipo de remédio você quer? Irmãos, vai ficar pior, irmãos. Vai ficar um caos. E nós precisamos desse poder aqui da palavra, ó. Muitos levam para brincadeira isso aqui, mas a dona Cândida, eu, todos nós, a Jocelane, nós precisamos disto aqui para nos fortalecer. Porque vai chegar uma hora, você vai encher a sua casa de remédio, você vai ter uma farmácia, como a gente brinca às vezes com a Jo. Só falta botar uma placa aqui. E nada vai adiantar, irmãos. Você vai arrebentar seu corpo com remédio, com medicação, e nada, porque os médicos já não acertam, eles já não sabem mais o que você tem. E nós precisamos da palavra, nós precisamos da autoridade da palavra, irmãos. Um tempo atrás, acredito que foi no domingo, agora nós estávamos conversando, eu e o seu Agapito, nós estávamos lembrando que antigamente era raro uma pessoa ir no médico. Se tratava em casa com chás. Hoje nós estamos intoxicando o nosso corpo com medicamento e nada resolve. Porque nós estamos desviando a nossa fé. Nós estamos desviando a nossa fé. Estamos tirando a fé em Cristo Jesus para colocar fé em medicamentos, irmãos. Ou no doutor, não, vai lá no doutor, porque o doutor A é muito bom, ele acertou comigo. Aí a pessoa vai correndo lá no médico e o médico erra, porque os médicos não são perfeitos, acerta um, mas erra com outro, é assim, é a natureza, aleluia. Aleluia. Oh glória, oh glória. Irmãos, nós precisamos, irmãos, nos fortalecer pela palavra. Nós precisamos, irmã, dessa unção que cura. A palavra nos mostra pessoas sendo curadas, sendo libertas, e eu ainda vejo até hoje, através daqui do culto, ou através de outras igrejas, pessoas sendo curadas de doenças, de enfermidade, porque Jesus ainda cura, ainda sara. Aleluia. E assim como este homem, nós precisamos também ter esse poder e essa autoridade. Assim como este homem, nós precisamos dessa unção. Porque a palavra em Hebreus, capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para sempre o mesmo. Jesus não mudou, nós mudamos, mas Jesus não mudou, Ele ainda cura, Ele ainda sara. Aleluia! Oh glória! Santo é o Senhor. Olha só, Atos capítulo 19, versículo 11 diz assim, ó: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De quem era Paulo? Paulo era um perseguidor, era uma pessoa má, e se tornou um grande homem, sendo usado por Deus. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária. Ele está dizendo hoje para mim, para o seu Agapito e para todos nós: se você tiver a fé que este homem tinha, se você tiver essa fé, ou buscar ter essa fé, a qual essa fé vem pela palavra, como diz Romanos 10, versículo 17, que diz que a fé vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E se nós adquirir esta fé, você vai impor as suas mãos, seja lá na vida da pessoa, de um filho, ou seja de quem for, de um vizinho, do irmão que você for fazer visita. Você tiver essa fé, se eu tiver esta fé, muitos vão ser curados, muitos vão ser libertos. Glória a Deus, Ana Cândida. Se a senhora tiver e buscar desta fé que Paulo tinha, a senhora vai chegar para sua filha e dizer assim, ó, como é que é o nome da sua filha? Tatiane. Tatiane? É. Tatiane, vem cá que eu vou orar por ti.
Tatiane, vem cá agora por ti. A senhora vai impor as mãos. E ali a senhora vai repreender todo o mal, toda doença, toda enfermidade, todo problema. E ali ela vai ser curada, vai ser liberta de todos os males. Mas você precisa dessa fé. O Senhor precisa ter essa fé. Diga glória a Deus. Nós precisamos dessa fé. Seu Agapito, escutando uma palavra dessa, ele já tem que sair daqui com as pernas ó. Aleluia! Todos temos que sair assim. Olha só o que diz o versículo 12. Versículo 12 diz assim, ó: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Veja, se a pessoa era tão cheia da unção. E a unção, ela vem de que maneira? A unção vem da maneira de que? Vem pela fé, irmãos. Amém? A unção vem pela fé. Se você crer na palavra, se você crer na mensagem de Cristo, e você ora, você tira um tempo para ler a Bíblia, você tira um tempo para louvar o Senhor, e aquela unção vem sobre a sua vida. E essa unção não fica só no corpo, essa unção também fica na peça de roupa, essa unção fica nas fotografias, essa unção fica na água, essa unção fica no seu corpo. Aleluia! Diga glória a Deus! Aleluia! Seja bem-vinda, irmã Jussara, em nome de Jesus, amém? Nós estamos no livro de Atos, capítulo 19, irmã, no versículo 12. Então vamos ler aqui o versículo 12, de novo. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo aos enfermos, e os enfermos e as enfermidades fugiam deles. Me lembrando do testemunho da irmã. A irmã chegou lá, quando nós fomos lá na casa da irmã, a irmã dando testemunho que um dia ela foi na casa lá dos irmãos, e a irmã estava ruim, estava mal, ela não tinha vontade de ir na casa lá dos irmãos, mas ela foi por insistência dos irmãos. Ela foi. Quando ela chegou lá, o irmão pegou e deu um abraço. Me dá um abraço. E ela recebeu o abraço, e ela dando testemunho depois que o irmão abraçou ela, a dor e o sintoma que ela tinha no corpo foi embora. Subiu. Ela contando esse testemunho para nós. A unção que estava no irmão Antônio pegou ela, e aquela unção que estava no corpo, a doença, o sintoma, os dados inflamados, foi-se embora. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o Senhor! E os espíritos malignos saíam. Você começa a ter intimidade com Deus. Você começa a não ficar no meio termo, irmão Renato. Não ficar no meio não ficar em cima do muro. Não é que não existe esse negócio de ficar em cima do muro. Não, eu não estou com Deus, eu não tô, não. Ou você está com um, ou você está com outro. Não existe uma ponte, não existe um muro para você estar no mundo espiritual. Amém? Amém? Então, quando eu tenho essa intimidade com Deus, quando o Pai tem intimidade comigo, eu tenho um momento de oração. Jesus ia para os montes orar. A palavra de Deus diz que ele ia lá para os montes, lá para o jardim, e lá ele passava a noite inteira orando, buscando o Pai. Quando você busca o Pai, quando você ora ao Pai, isso significa que você está se fortalecendo. Você está fortalecendo o seu coração, você está fortalecendo a sua alma, você está fortalecendo o seu espírito e a sua mente. Amém? Você está fortalecendo tudo. E quando chegava o dia, Jesus começava a jornada dele. Ele começava a caminhada. Ele era, como se diz aquela pessoa que sai caminhar sem rumo? Um andarilho. Jesus era um andarilho. Ele não tinha uma casa própria mais.
E isso, ao ele ser um andarilho, ele estava trabalhando, Dona Maria. Ele tinha a noite inteira de intimidade com o pai, tinha um momento com o pai, e quando chegava o dia e apresentava, diz a palavra que aonde ele estava, se juntava um monte de gente, o quê? Doente, enfermas, com problemas. Só que ele estava tão empoderado de unção. Ah, meu Deus, olha só isso aqui, irmãos. Ele estava tão empoderado de poder de Deus, que diz a palavra que uma mulher que sofria de fluxo de sangue não precisou nem tocar nele, apenas tocou nas orlas, na roupa de Jesus, e ela foi curada. Aleluia! É essa unção que a irmã Jussara precisa, é essa unção que o irmão Renato precisa. Eu me lembro quando eu dava aula, irmão, uma vez, as pessoas, eu entrei na sala de aula, assim como os irmãos estão sentados, e eu entrei pelo meio do pessoal assim, ó, e quando eu cheguei na mesa, a irmã que estava na frente, bum, estribuchou, caiu endemoniada, na sala de aula. E aí o pessoal se apavorou, lá está passando mal. Não, é demônio mesmo. Era uma época, irmãos, era uma época que eu estraguei meu estômago por causa disso. Era uma época que eu passava em jejum, irmão. Eu virava noites orando, irmãos. Eu passava a noite, às vezes vinha até para o meio da faixa aqui, para impor as mãos e consagrar a faixa aqui, para não ter mais macumba nem feitiçaria mais. Sempre estava cheio. Sempre, senhora, você lembra? Eu lembro. Era uma luta espiritual. Então, aquela unção por onde eu andava, irmã Jussara, por onde eu andava, aquela unção me acompanhava. Glória a Deus. Amém. Aleluia. É essa unção, irmã Maria, é essa unção, irmã Cândida, que a senhora precisa para que ela venha acompanhar a senhora. Amém. Jesus passava a noite orando, mas quando chegava no dia e se apresentavam os doentes, os enfermos, atormentados diante de Jesus, Jesus não dobrava o joelho e ficava orando ao Pai. Não. Pode trazer o doente aqui. O doente chegava lá, se ele olhava a fé de cada um, ele via a fé de cada um, ele sabia quem tinha capacidade de ser curado somente com sopro, ele sabia discernir quem tinha uma fé que dizia assim, ó, está curada, a pessoa já era curada, ele sabia disso aí. Mas tinha outras que muitas vezes ele tinha que cuspir no chão, ele tinha que cuspir, fazer um barro ali, passar nos olhos. Ele tratava as pessoas, ele estava trabalhando, era o médico dos médicos, passando o medicamento para as pessoas, não esses de farmácia, mas ele usava aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom, diga glória a Deus. Tudo que Deus criou é bom, a terra é boa, a planta é boa, a árvore é bom, os frutos são bons, tudo que Deus criou é bom. Então Jesus, ele não pedia assim, ei, vai lá e me traz um paracetamol, vai lá e me traz um antibiótico. Não, ele olhava para um pé de árvore e dizia, não, isso aqui foi o meu pai que criou, então é daqui que eu vou arrancar esta folha, eu vou fazer um chazinho e vou dar para o seu Renato. Amém. Amém. Ele trabalhava, não precisava, seu Antônio, ficar, oh Senhor, em nome de Jesus. Não. Quem é o doente? Vem, em nome de Jesus, está curado. Pum. Tu crê? Creio. Então tá, tua fé te salvou. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é que está atormentado aqui? Aí chegava lá, em nome, vai embora. E o demônio ia embora. Amém. Você tem intimidade com Deus de oração, mas quando o mal se levanta, dona Gensi, você diz, vai embora, eu não te aceito, eu não te quero aqui mais na minha vida, eu não te quero mais na minha casa. Diga glória a Deus. Eu não te quero mais na minha casa. Aleluia. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam.
A sogra de Pedro, ele chegou na casa da sogra de Pedro lá, ele não fez oração. Ele simplesmente segurou a mão da sogra de Pedro e diz a palavra que a febre foi embora, fugiu. Por que isso? Por que isso, dona Cândia? Por causa da oração, por causa de ter intimidade com Deus. Por exemplo, hoje é sexta. Hoje eu acho que eu vou orar um pouco mais hoje. Hoje eu vou orar até as 3 horas da manhã. Aí quando é amanhã de manhã, a senhora se levanta e aquela unção se levanta junto com a senhora. Eu pego a Bíblia em casa e fico orando. Aleluia. Eu pego a Bíblia e fico orando em casa. Amém. E essa unção tem que lhe acompanhar. Diga glória a Deus. Amém, irmãos. Então o que nós aprendemos lá em Marcos capítulo 16? Nós aprendemos que Jesus deixou uma promessa. Aquele que crê fará e verá sinais e maravilhas. E porão as mãos e expulsarão demônios e ainda falarão outras línguas para os que creem. Isso é uma promessa. E a promessa se cumpre ao que crê. E aqui em Atos capítulo 19, no versículo 11 ao 12, nós vimos o testemunho dessa promessa. E agora essa promessa é para mim, é para a dona Jussara, é para todos que aqui estão. Diga glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Você precisa sair daqui empoderado, irmãos. Você precisa de sair daqui determinando, dizer: eu sou mais que vencedor, porque a promessa do Senhor se cumpriu em mim, e eu vou dar testemunho da vitória. Aleluia! Eu vou dar testemunho de vitória. Glória a Deus. Santo é o Senhor, maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu esta palavra, diga amém. Glória a Deus. Feche a Bíblia e fique de pé, irmãos, em nome de Jesus.